Bom, pessoal, agora que a gente já conhece bem sobre o voleibol, a gente já conhece a sua história, a gente já conhece as suas regras, as suas características, a gente vai conhecer um pouquinho hoje sobre o voleibol no Brasil, a história do voleibol no Brasil, né? É bastante interessante, a gente vai ver que a seleção brasileira de vôlei, tanto a feminina quanto a masculina, elas são bem respeitadas no cenário mundial, justamente pelos feitos que elas já fizeram, beleza? Então a gente vai conhecer um pouco sobre o voleibol no Brasil hoje. O voleibol, ou vôlei, chegou no Brasil no ano de 1915. Não se sabe ao certo quem trouxe o esporte ao país, mas foi nesse ano que aconteceu a primeira partida de voleibol na cidade de Recife, Pernambuco. Então a gente pode perceber primeiramente que o vôlei ele é um tanto quanto recente na história do nosso país. É um esporte recente, né? E que embora seja recente, a gente vai ver que ele já conseguiu vários feitos. E ele surge primeiramente aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco, mais especificamente na capital, né, na cidade de Recife. No entanto, o esporte, que hoje é muito difundido no país, somente começou a ganhar força em 1923. Isso porque nesse ano foi organizado o primeiro campeonato no Rio de Janeiro, sendo o Fluminense o primeiro clube brasileiro profissional criado. Então, o voleibol ele foi trazido para o Brasil no Nordeste, em Pernambuco, porém a primeira competição ela foi realizada no Rio de Janeiro. E foi a partir dessas competições que o esporte ele foi crescendo, né? A partir disso, o esporte foi crescendo e adquirindo adeptos, e hoje é muito praticado, sobretudo nas aulas de educação física. Depois do futebol, atualmente o vôlei é o esporte mais popular do Brasil. Então, justamente nesse contexto de competições, esse esporte ele foi se estruturando, se organizando e foi ganhando muitos adeptos. E hoje em dia, como é destacado aqui no texto, o voleibol ele já ocupa a segunda posição dentre os esportes mais populares do país. E é um dos mais populares também do mundo todo. Essa questão de popularidade ela não se altera muito no contexto mundial. De fato, o voleibol ele é um esporte que se concretizou e faz parte da sociedade e é bem presente no contexto social, tanto no Brasil como no mundo. Como foi o início do voleibol no Brasil? No início, esse esporte era considerado especialmente de mulheres. Por ser pouco violento, os homens não praticavam. Então a gente vê que no começo esse esporte eles sofreu uma certa resistência por parte do público masculino. Ele era considerado um esporte apenas para mulheres, justamente porque não tinha aquela questão do contato físico, aquela questão do homem a homem, ou então corpo a corpo. Então eles diziam que esse esporte ele tinha que ser um esporte voltado para as mulheres que eram fisicamente mais frágeis, entendem? Então nesse contexto, o voleibol nesse primeiro momento ele era um esporte praticado somente por mulheres, ou então era entendido como um esporte para as mulheres, beleza? Com o passar do tempo, ele foi sendo difundido também entre o sexo masculino. E hoje, além da modalidade de quadra, o voleibol é jogado na praia, que é o vôlei de praia que a gente conhece. Primeiramente, ele teve início no Nordeste, no Colégio Marista de Recife, em 1925. Nos anos seguintes, por meio da Associação Cristã de Moços da cidade de São Paulo, ele começou a ser espalhado para outros estados. A fundação da Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. Em 1954, foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. Até hoje, a CBV é a entidade responsável pelo esporte no país, e graças a ela, o voleibol foi consolidado no Brasil, justamente pelo fato de que uma federação, um ente que regule um esporte, ele é muito importante para alavancar qualquer esporte. Então é de suma importância que para que um esporte ele seja
bastante difundido ou então ganhe espaço na sociedade, é necessário que haja uma organização e haja conselhos, né, que organizem e estruturem as regras desse esporte, que fomentem a sua evolução. E nesse sentido, como eu já destaquei, uma confederação ela é de suma importância para colocar qualquer esporte em evidência. Então, no Brasil não foi diferente. E a CBV ela foi essa confederação que justamente ocupou esse papel de levar o voleibol adiante. Após a criação, ou após a sua criação, muitas escolas de vôlei foram sendo criadas no país, o que promoveu a difusão do esporte. É justamente isso que eu destaquei, né? Após o momento que foi criada uma Confederação Brasileira de Vôlei, esse esporte ele se difundiu bastante no país, assim de forma acentuada mesmo. O primeiro presidente da CBV foi o ex-jogador Dennis Rupt, que ocupou o cargo durante 2 anos, que ele esteve à frente dessa Confederação Brasileira de Voleibol dentre os anos de 1955 a 1957. Graças ao trabalho desenvolvido por essa entidade, hoje o Brasil é um dos melhores países do mundo em voleibol. O desenvolvimento do voleibol no Brasil. O voleibol somente começa a se fortalecer no país na década de 70. Essa década de 70 é uma década marcada por um acentuado incentivo do governo em relação às práticas esportivas. Justamente porque na época da ditadura militar, onde eles queriam colocar o Brasil como uma potência mundial em todos os esportes. No final da década, mais precisamente em 1977, ocorreu o primeiro Mundial Juvenil da categoria masculina e feminina. O resultado foi terceiro e quarto lugares, respectivamente. Então a gente vê que na primeira competição a nível mundial, o Brasil ele já teve assim um resultado bastante expressivo, né? O início das vitórias do Brasil no voleibol. Em 1951, o voleibol masculino teve seu primeiro grande destaque no Campeonato Sul-Americano. No entanto, foi na década de 80 que a seleção masculina, denominada na altura de geração de prata, começou a se consolidar no cenário mundial. Então foi essa geração de prata que começou a colocar o Brasil, a seleção brasileira, entre as tops do mundo. A década de 1980 e a geração de prata. A partir da década de 80, com a chamada Geração de Prata, o vôlei brasileiro começou a obter resultados importantes, como o título nos Jogos Pan-Americanos de 1983 e a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Então é justamente pelo fato de a equipe brasileira ela conseguir uma medalha de prata, ou seja, ser segundo colocado no mundo todo, que ela ficou conhecida como Geração de Prata. Foi uma seleção que conseguiu um feito inédito. Jamais a seleção ela tinha conseguido uma medalha de prata. Então embora não tenha sido a campeã, ela conseguiu assim um feito bastante significativo e que marcou a história do voleibol brasileiro. A primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O tão almejado ouro foi conquistado na década de 90 pela seleção masculina. Assim, venceu a final contra os Países Baixos em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, adquirindo a primeira medalha de ouro. Então, na década de 90, finalmente a seleção brasileira ela consegue uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. E são esses resultados que marcam a história do voleibol, né? Então, em 1992, o Brasil finalmente consegue uma medalha de ouro e isso coloca essa seleção na história do voleibol. Aqui a gente tem uma imagem da seleção campeã, seleção de 1992, a primeira seleção masculina de vôlei a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, e entrando assim para a história do voleibol brasileiro. A primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, a gente ainda continua falando sobre isso, né? A partir da conquista do ouro, o esporte obteve notoriedade mundial e começa a ter grandes investimentos,
com a chegada de bons jogadores, o que resulta nas posteriores conquistas. Então, a partir do momento em que a seleção brasileira masculina ela conseguiu ganhar a medalha de ouro, ela conseguiu também com isso vários investimentos, patrocínio, e isso fez com que o esporte ele fosse alavancado. E, consequentemente, com um maior investimento, outras seleções que vieram após essa seleção campeã também conseguiram êxito, conseguiram vitórias bastante significativas. E aí a gente fala um pouco sobre as seleções de vôlei no Brasil, tanto a masculina como a feminina. Atualmente, a seleção brasileira de voleibol masculina e feminina é considerada uma das melhores do mundo. Na categoria masculina, a seleção é tricampeã mundial. Ganhou em 1992 em Barcelona, como a gente já destacou, ganhou em 2004 em Atenas e em 2016 no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E já ganhou 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro e 3 de prata, né? Já na categoria feminina, a seleção é bicampeã olímpica, 2008 em Pequim, 2012 em Londres, e já ganhou 5 medalhas olímpicas, 3 de ouro e 2 de bronze. E é justamente por esses feitos, essas inúmeras conquistas, que as seleções, tanto masculina e feminina, elas são bastante respeitadas no cenário mundial. E o vôlei brasileiro ele também é considerado uma referência para outras equipes, né? Justamente pelas vitórias que já conquistou. E basicamente esse é um apanhado bem resumido do que é o vôlei no Brasil. É importante a gente conhecer que o vôlei brasileiro ele é respeitado, ele é um vôlei vitorioso, já conquistou várias competições e é respeitado no mundo todo. Então, só para a gente ter um entendimento do que é o vôlei brasileiro frente ao mundo, beleza? Então, basicamente são essas questões que eu coloquei hoje, que eu gostaria de ter colocado. E também tem um vídeo que eu vou mandar para vocês no grupo e a gente fica com a atividade. Então, eu vou mandar essa atividade para vocês e a gente pode estar corrigindo depois. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo no grupo. E até mais, pessoal. Valeu!